A paz do Senhor Jesus, a todos que estão vendo o canal Semeando Vida, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui com a missionária Gleice Kelly, amém? A paz, amém. A paz do Senhor Jesus. Ô glória! Para toda a igreja. Amém, em nome de Jesus, irmãs, é forte, é tremendo. Eu confesso que eu não aguentei, eu chorei muito, juntamente com a nossa irmã, porque nós vemos o poder do nosso Deus, a grandeza do Senhor nas nossas vidas, na vida da nossa irmã, que tem assim um projeto, uma grande obra que o Senhor tem colocado, tem confiado nas mãos da nossa irmã, da missionária Gleice, né, Gleice? Sim, um projeto de obras de rua, um projeto de pessoas que querem sair, né, do vício, das drogas, né, que querem sair da rua para estar vivendo uma nova história. Nós temos esse projeto, temos os locais de acomodação, a qual o Senhor tem nos confiado. Que bênção, irmãos. Não perca esse testemunho, é muito edificante. O Senhor vai falar de forma extraordinária em várias áreas da sua vida. Acompanhe esse testemunho na íntegra, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum testemunho, porque vai ter esse da nossa irmã, da missionária Gleice Kelly, mas vão ter outros que é fortíssimo. Então fique agora com o testemunho abençoado da missionária Gleice Kelly, meu irmão, e compartilhe. Deus vai falar poderosamente com cada um de vocês, eu tenho certeza. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor. Me chamo missionária Gleice Kelly, né? Tô aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida, na minha história, né? O que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, né? Quero deixar uma palavra, né, a qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Jeremias 1:5, que vai dizer: antes que te formaste no ventre, eu te conhecia, e antes que saíste da madre, eu te santifiquei, e a nações te dei como profeta. Oh, glória a Deus! Uma palavra muito poderosa, a qual o Senhor chamou eu desde o ventre da minha mãe, né? E grande foi a peleja, né, para que ela me gerasse. Eu fui uma gravidez muito complicada, eu fui uma gravidez de alto risco também. Nasci com 5,5 kg, 56 centímetros, um bebê super gigante, né? Tempos depois minha mãe teve que fazer até uma cirurgia e aí eu fui diagnosticada naquele momento, né, com algumas anormalidades, né? Fui para um CTI, né, e tomar oxigênio, né? Passei por oxigênio e ali teve complicações e o médico diagnosticou que eu precisava fazer uso de Gardenal. Eu fiz uso de Gardenal durante 3 anos e em uma determinada época da vida da minha mãe, ela muito católica, né? Ela determinou que eu não usaria mais aquela medicação. E passou-se um tempo, eu não nasci no berço evangélico, eu não nasci no berço onde que eu fui ensinada a adorar um Deus que tudo pode, a um Deus que faz milagre. Eu fui ensinada a adorar imagem, eu fui ensinada a adorar padre, eu fui a missas, né? E ali o Senhor sempre com muito cuidado, com muito zelo, dando muitos livramentos, com muito amor, né? Cuidou de mim, né? Até que passando-se uns anos, eu já com 14 para 15 anos, uma menina rebelde, uma menina
que não conhecia o Evangelho, não conhecia esse Deus maravilhoso, né? Fui convidada a estar na igreja, fui convidada um dia, né, por uma amiga a estar, né, na Batista. E eu chegando na igreja, foi muito interessante, porque naquele primeiro momento o meu coração ardia, o meu coração sentia necessidade de ficar ali, permanecer ali e servir aquele Deus, porque eu via as pessoas com muita alegria, eu via as pessoas com muito amor, eu via as pessoas com muito zelo ali na obra de Deus. E ali eu fui ficando, até que eu levantei a minha mão para Jesus e Ele me aceitou e salvou a minha alma. Só que em alguns determinados momentos eu ali mesmo eu fraquejei, porque eu fiquei uma pessoa muito religiosa. Eu queria acho que ser melhor do que todo mundo. A soberba entrou dentro de mim, né? A soberba entrou dentro de mim. E eu fui batizada, desci as águas e eu estava de igreja em igreja, eu queria buscar muito, eu orava muito, eu estava o tempo todo dentro eu achava que eu estava o tempo todo dentro do centro da vontade de Deus, só que eu estava debaixo de uma doutrina que não era do Senhor. E chegou um determinado tempo, né, que as pessoas começavam a zombar de mim, tá orando muito, tá ficando fanática, porque é assim que eles fazem, né? É assim que Satanás usa dentro da nossa própria casa às vezes. E nesse determinado tempo eu falei: Senhor, eu vou esquecer esse ministério. E o Senhor tinha muita promessa na minha vida, falando de promessa, falando de que eu ia ser uma grande missionária, que eu ia pregar a palavra. E eu falava como Jeremias: eu sou pequena demais, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei edificar vidas. E o Senhor falava para mim o tempo todo: só abre a sua boca, Gleice, que eu colocarei as palavras certas na sua boca. Não é nunca sobre você, é sobre a minha palavra, é sobre o que eu tenho na tua vida. E chegou um determinado tempo, eu com muitas promessas, né? Eu casei, né? Eu conheci o pai dos meus filhos, né? A qual eu tinha 17 anos de casada já com ele, mas casei com 27 anos e não podia ter filho, não podia gerar. E isso já foi mais uma batalha, porque aos meus 18 anos os médicos diziam que eu não ia gerar, porque eu tinha determinado N problemas, e se eu gerasse, os meus filhos poderiam sair com anormalidade, poderiam sair com má formação. E chegou um determinado tempo que eu quis ser como Sara, passar à frente de Deus e quis adotar uma criança, né? Eu creio que foi tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque hoje essa criança é uma bênção na minha vida, que se chama Júlia, né? É uma criança, é uma adolescente cheia de testemunho também, né? E nesse determinado tempo eu adotei essa criança e o Senhor tinha feito uma promessa à minha vida: Gleice, eu vou te fazer gerar. Eu vou te fazer gerar. Só que eu ouvi uma palavra de que eu era igual uma árvore seca, que eu não ia gerar. Eu coloquei aquilo ali no meu coração. Em determinado momento eu acreditei naquilo ali, eu peguei para minha vida e adotei a Júlia. Só que eu já estava gerando. O Senhor é tão bom que eu já estava gerando. Dentro do meu ventre já havia um fruto, né? Já havia um menino.
Eu descobri essa gravidez com 24 semanas para 27 semanas, né? Foi um tempo muito demorado para mim descobrir essa gravidez. E a todo tempo o Senhor falava: eu cuido de você, eu cuido do seu ministério. Só que eu falava: Senhor, que ministério é esse que eu mesma não quero cuidar? Que ministério é esse que eu mesma não quero me edificar, que eu mesma não quero levar ele adiante? Eu não quero abrir mão das coisas terrenas, não quero abrir mão das coisas que eu estou vivendo, e parecia que eu estava vivendo coisas boas, mas há momento na minha e na sua vida que até parece que é bom. Só que eu descobri que nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. E começou a dar certo algumas coisas, só que não era de Deus. E o Senhor falou assim: ei, Gleice, eu vou fazer uma reviravolta na tua vida tão grande que tu nem sabe. E o Senhor fez, porque Ele é fiel para cumprir todas as palavras dEle. Ele é aquele que começa a boa obra e Ele termina. Em determinado tempo, o Senhor, Ele quando me fez essa promessa, Ele me deu meu filho, Ele me deu minha filha, e passando-se alguns anos, né? Ele falou: agora chega, Gleice, agora chega de ficar nessa visita do mundo. E eu cheguei a um tempo da minha vida, irmãos, que eu parei meu ministério, eu larguei a igreja. Eu achei que eu estava sendo machucada, massacrada dentro da igreja. Eu larguei a igreja, eu larguei ministério, eu larguei tudo. E eu esqueci da promessa que Deus tinha me dado, que era meu filho, que era minha filha. Eu olhava para os meus filhos e eu dizia assim: Senhor, o Senhor fez tanto na minha vida. O Senhor edificou tanto a minha vida e eu estou aqui no mundo. Eu fui para o mundo. Eu fui visitar o mundo, eu fui beber, eu só nunca fui usuária de droga, mas eu fui beber, eu sentia prazer naquilo ali, era como se fosse prazeroso eu estar bebendo, eu estar rodeada de amigos, mas quando eu chegava em casa, a minha vida era uma vida de tristeza, de fracasso, de derrota, era uma vida de angústia, era uma vida de sofrimento. E eu olhava para a vida dos meus filhos e eu dizia assim: as promessas foram cumpridas, parte da promessa foram feitas, mas o Senhor fez promessas mais profundas na minha vida. O Senhor disse para mim que eu seria profeta de nações. E chegou um determinado tempo que eu, dentro da minha casa, juntamente com meu pai, meu esposo já fora de casa, e a minha vida toda bagunçada, minha vida toda desorganizada, e o diabo fazendo uma arruaça, porque é isso que ele quer, porque ele não tem família, ele não tem história, ele não tem filho, e a vontade dele é de destruir tudo, é sair bagunçando tudo. E quando ele viu que ele não tinha mais recurso na minha vida, ele me colocou num leito. Ele me colocou num leito e eu bebendo, eu fazia muito churrasco, muita bebida, era tudo muita facilidade, né? Porque no mundo há facilidade, mas há uma cobrança muito grande. E eu comecei a beber todos os dias, né? E eu escondi aquilo ali, só que eu não estava escondendo das pessoas, eu estava tentando esconder de mim. E aí chegou um tempo que o Senhor falou: ei, Gleice, eu vou te parar nessa terra. Chega, eu vou te parar nessa terra porque você tá demais. E eu falei: tá bom, Senhor. Porque mesmo distante, eu ouvia a voz do meu pai. E eu falava: Senhor, eu não aguento mais viver essa vida de tristeza. Eu não aguento, me tira daqui, me tira desse vale, me tira dessa vida de uma vida momentânea, era só momento. E houve um momento da minha vida que eu tomei uma sopa. Eu tomei simplesmente uma sopa, irmãos. E nessa sopa que eu tomei, eu fui deitar e eu acordei sem andar. E eu falei: Senhor, o que é isso? Que mistério é esse?
E meu irmão me levou para o hospital, né, para o Saracuruna, juntamente com meu esposo. Mandaram chamar meu esposo, ele veio e me levou. E quando chegou lá, eu fui diagnosticada de uma hepatite muito grave. E os médicos falaram assim, leva para casa porque ela vai morrer. Leva para casa porque ela só tem uma porcentagem do fígado. E aqui ela pode pegar bactéria. Eu vou dar um soro, né? Ela vai ficar no soro, mas leva para casa. E me colocaram no soro. E Deus é muito tremendo, irmão. Deus é muito fiel. Deus, ele é muito justo. E quando eu cheguei na sala de soro, né? Eu lembro até hoje que uma enfermeira com pouca paciência me botou lá de qualquer jeito, né? E colocou o soro e falou, fica aí. E num determinado tempo entrou um homem, né? Entrou um varão, né, naquela sala e falou assim, o Senhor me mandou aqui para te dizer que ou você toma a posição ou você vai descer a sepultura. Ou você toma a posição ou você vai descer a sepultura. Chega de brincar. O Senhor tem pressa no teu ministério. Falei, oh, glória. O Senhor tem pressa no teu ministério. Eu falei, então eu vou ficar curada. Só que, irmãos, não é do jeito que a gente quer. E ali eu tomei aquele soro, fui para minha casa e passei 4 meses envolvida nessa doença. Essa doença que me levou quase à morte. Eu cheguei a me despedir do meu pai. Um determinado dia, um determinado sábado, eu perdi todos... Eu levantava e perdia pedaços do meu fígado. Eu ficava de pé e meu fígado caía no chão. Eu ficava de pé e eu perdia meu fígado. E aí eles corriam comigo para o hospital, para os postos. E os médicos falavam assim, ela não pode ficar de pé, ela não pode ficar se movimentando. E na ciência vai dizer que um dos órgãos que se regenera é o fígado. E havia uma esperança, havia uma esperança, havia uma ponta de fé, havia aquele grão de mostarda dentro de mim. Havia aquela fé de eu dizer assim, Senhor, o Senhor vai fazer. E foi tão lindo porque eu não podia levantar, mas o Senhor tem os seus separados, tem os seus escolhidos. E o Senhor enviou homens e mulheres de Deus na minha casa que falou, eu vou vir fazer culto aqui 3 vezes na semana. Eu vou vir fazer culto aqui 3 vezes na semana e vou cuidar de você. E ali, pastor Rômulo começou a cuidar de mim com muito carinho. Ele e sua esposa, a diaconisa Ellen, começou a edificar a minha vida, né? E ele ali falou assim, ele me viu morta, irmãos. Ele até quando eu prego no ministério dele, ele fala assim, a Gleice é milagre. Essa missionária aí é milagre. Quem vê essa mulher de pé não sabe o que ela já passou. E ele vivenciou muitas coisas comigo, porque ele vivenciou a minha perna parando, ele vivenciou o meu fígado indo embora, ele vivenciou muitas histórias, muitas experiências com o Pai comigo. Só que ali dentro daquele quarto, dentro daquele secreto que o Senhor me paralisou na terra, Ele não me deixou dentro do hospital, Ele não me deixou dentro de nada. Ele fez como Mateus 6,6, entra dentro do teu quarto e ora. Como eu não queria mais orar, o Pai sentiu saudade da minha voz. O Pai sentiu saudade de mim e Ele me colocou ali dentro daquele quarto. E dentro daquele quarto eu vivi muitas experiências com Deus.
Eu vivi muitas experiências com Deus porque os médicos me dopavam, passavam um medicamento muito forte para poder eu não querer levantar, porque eu sempre fui muito ágil, muito agitada. E naquelas dormidas que eu dava, eu tinha muitas experiências de o Senhor me levava a lugares e eu falava, Senhor, o que é isso? E o Senhor falava, é isso que eu quero para a tua vida, Gleice. Para de teimosia, para de querer viver nesse mundo que não vai te oferecer nada. E ali eu fiquei, passei 4 meses e não melhorei, e ali foi só piorando, e eles fazendo uns cultos. E um dia ele falou assim, irmã, determina a tua cura. Determina a tua cura, porque o Senhor, Ele vai fazer. Eu creio na sua cura, eu creio na sua libertação de em cima dessa cama. E eu já tinha levantado novamente a mão para o Senhor, né? Eu tinha feito outro voto com o Senhor, parecia uma brincadeira, porque a gente quer levar as coisas de Deus na brincadeira, mas não é isso que Deus quer. E ele pegou e falou assim, determina a sua cura que você vai sair dessa. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha. E fizemos uma campanha. E dentro dessa campanha, o Senhor restaurou a minha saúde, o Senhor restaurou meu ministério, o Senhor restaurou a minha cura, o Senhor fez um milagre muito grande, o Senhor, ele abrangiu minha vida de uma tal maneira que eu levantei uma outra pessoa. Só que naquele momento de eu determinar, eu fiz muitas promessas ao Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, nunca mais eu saio da sua presença. Se o Senhor me tirar dessa, nunca mais eu vou falhar. E é isso que a gente faz, né, irmãos? A gente promete tanta coisa a Deus e nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Ele é fiel à palavra, Ele é fiel à promessa, Ele é fiel a tudo que Ele nos promete. E eu melhorei, eu me curei, eu me ergui, meu casamento foi restaurado e nascimento da minha outra filha, o Senhor mudou minha vida, mudou toda a minha história. E chegou um determinado tempo que eu saí de novo da presença, mas não saí para beber. Dessa vez, eu não saí para nenhuma prática do mundo, eu só me afastei da casa do Senhor. Eu já não queria mais, porque eu estava vendo tanta coisa que estava acontecendo na minha vida, me abalando tanto, que eu falava, Senhor, cadê as promessas? Por que não está acontecendo? E aí eu me mudei para um determinado lugar, onde se chama Canaã, terra de Canaã. E ali tinha muitas igrejas. E o diabo falava o tempo todo para mim, tua vida é um fracasso. Porque o diabo fala, irmão. O diabo fala. O diabo, ele te dá as armas para você acabar com a sua vida. Ele te dá os caminhos para você seguir, porque as portas deles são largas. Os pratos deles são fartos. E aí o diabo falava assim, sua vida é um fracasso. Você não sabe que você não vai dar em nada. Você é um projeto falido. E ali eu escutava todo domingo aquele louvor, aquela pregação. E uma irmã com muita paciência na frente da minha casa, aqueles crentezinhos, bem crente mesmo. Falava assim, irmã, vamos para a igreja. Eu falava, hoje não. Hoje não, hoje não, hoje não. Faz a sua carta. Faz um voto com Deus. E eu falava, tá bom, mas você leva a minha carta? Porque eu não queria compromisso.
E num determinado tempo, irmão, eu estava no sofá da minha casa, sozinha, só eu e Deus. Só eu e Deus e o diabo falando: se mata, acaba com a tua vida. E meus filhos tudo já na presença de Deus. Eu falava: Senhor, que mistério é esse? Tá todo mundo na presença de Deus, só eu que não tomo vergonha na cara? Só eu que não vou? A minha filha já tinha passado por tantas coisas, a minha filha mais velha, e estava lá na presença de Deus, com todas as limitações que ela tem, adorando. E eu escutava a voz do diabo: vai lá, toma chumbinho, se mata. E o Senhor falou assim: não, Gleice, vai lá, bota aquele vestido. Eu falei: que vestido? Quando tem um vestido no meu armário, eu tinha acabado com tudo. E eu cheguei no meu guarda-roupa, tinha um vestido. Oh, glória. Oh, glória. E eu botei aquele vestido e entrei na igreja. Antes de eu entrar na igreja, eu lembro que o pastor estava dizendo assim: o Senhor falar comigo que vai entrar alguém aqui para se entregar de vez para o Senhor. E ali eu me joguei no altar do Senhor. Eu falei: Senhor, nunca mais eu saio da tua presença. Senhor, nunca mais eu saio daqui. Se for para mim sair da sua presença, Senhor, que o Senhor tire a minha vida. Se for para mim me desviar, se for para me perder o temor, porque eu nunca tinha perdido o temor. O Senhor pode me levar, me prepara e me leva. Irmãos, a gente não sabe o que a gente fala. Essa história de me prepara e me leva é complicada, porque a gente não sabe o que está falando. Que Ele prepara e leva mesmo. E ali eu me firmei, eu falei: Senhor, eu vou fazer eu vou fazer um propósito no monte. Comecei a fazer um propósito no monte, só eu e Deus. Eu quero dons espirituais. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero que o Senhor me encha. Eu quero descer à casa do olheiro. Eu quero que o Senhor faça da minha vida algo novo. Eu quero mudar a minha postura espiritual diante de Ti. Eu quero mudar a minha história. Eu quero que aonde a planta dos meus pés pisar, pessoas sejam edificadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas. Eu quero contar meu testemunho a nações, porque o Senhor já me curou de muitas coisas. O Senhor já tirou muitas sequelas da minha vida. O Senhor já me curou de um câncer no peito. O Senhor já me curou de um câncer no fígado, de uma hepatite. O Senhor tirou uma bactéria do meu pâncreas. O Senhor mudou tanta coisa na minha vida. E após desse ano, meu irmão, depois dessa pandemia, eu perdi meu esposo. Eu perdi meu esposo, né? O Senhor preparou e levou meu esposo em abril, dia 6 de abril. Me deixou 3 crianças, 3 bênçãos, né? 3 bênçãos maravilhosas. Júlia, Lorena, Guilherme, a qual eu cuido com muita excelência. E depois que o Senhor, que meu marido teve internado e foi diagnosticado de Covid, foi o sepultamento dele, logo em seguida eu fui diagnosticada também de Covid. E nesse diagnóstico eu não tive nem tempo de sofrer a dor da perda, apesar da Bíblia me dizer que Deus tem prazer na morte dos teus santos. E aí eu falei: Senhor, que mistério é esse? O Senhor me permitiu estar sozinha, o Senhor falou que eu ia caminhar lado a lado do meu esposo, mas o preço de algumas desobediências, de algumas coisas fez com que ele foi salvo, mas o Senhor preparou e levou. E o Senhor permitiu também que eu ficasse doente,
permitiu que eu caísse também dentro de um hospital. Que Ele queria saber onde estava meu coração. Porque todas as vezes que eu ficava doente, todas as vezes que eu tinha problema de saúde, a minha primeira reação era largar Deus. A minha primeira reação era deixar Jesus. E aí o que aconteceu? O Senhor permitiu eu voltar para o hospital para falar assim: ei, Gleice, deixa eu ver onde está o seu coração. Peraí, deixa eu ver se você está edificada mesmo na rocha. Deixa eu ver se você está tudo isso que você está falando. E aí o Senhor permitiu que eu passasse por esse processo. Cheguei no hospital quase morta. Meus batimentos cardíacos era de 60, 67. Minha oxigenação chegou a 52, né? Para todos os médicos era para entubar, né? E eu fui só colocada no oxigênio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Para que o nome dele fosse glorificado. Voltei, retornei para casa no sábado. No domingo eu voltei de novo morta para o hospital, né? Eu entrei morta, irmão, morta mesmo. Eu não tinha cor, as bolas dos meus olhos, a parte branca dos meus olhos era toda preta. Os médicos olhavam para mim com um olhar de suspense, assim, vai morrer. E me colocaram no soro, num aparelhozinho, e eu dormi. Naquela dormida o Senhor falou assim: ei, Gleice, ei, Lázaro, saia para fora, ainda não é teu tempo. Eu ali, irmão, pensei que eu ia morrer. Eu pensei tanto que eu ia morrer que eu falei para minha sobrinha assim: olha, pode ficar com a casa, fica com as crianças, fica com o carro, toma conta de tudo, guarda tudo, fica com vocês, mas não deixa separar meus filhos. E ela tá aqui para testificar tudo o que aconteceu na minha vida, né? E aí eu falei assim: dessa vez, dessa eu não passo. Dessa o Senhor vai cumprir a promessa. Só que lá naquele hospital o Senhor falou para mim: a igreja, eu tenho uma obra muito grande na tua vida. Eu vou soprar teu nome às nações. Eu vou te levar em lugares que você nunca pisou. Através do teu testemunho, muitas almas serão alcançadas. Através da sua vida, muitas pessoas serão curadas. Eu colocarei uma unção de cura sobre as tuas mãos. Eu colocarei uma unção de ousadia sobre a tua boca. Eu colocarei uma mudança no teu ministério. Eu falei: como assim, Senhor? Eu estava num leito de hospital. E aí eu fui arrancando aquilo tudo, saindo dali. Eu falei para a enfermeira: eu quero tirar isso aqui, eu quero sair daqui. Eu quero ir para aquela cadeirinha de azul que todo mundo tem contato. E ela falou assim: não, mas não, eu quero ir para lá. Você não conhece o tamanho do meu Deus. Você não sabe o tamanho do meu Deus. O meu Deus tem uma obra muito grande na minha vida. Ano passado eu estava na rua, no meio de uma grande pandemia, fazendo minha obra de rua, levando alimento para as pessoas a qual estão ali passando por alguns processos de perda. Muitas das pessoas ali estão perdidas somente, precisando de um abraço, precisando não só de um alimento, mas de um alimento espiritual. Dizer que Deus salva, cura e liberta. E o Senhor falou: eu vou te tirar daqui, Gleice, e você não será mais dependente nunca mais na sua vida de pessoas, e sim da minha palavra. Eu cuidarei de você, eu te edificarei e eu te levantarei. E ali o Senhor me levantou e eu não entendi, irmão, o mistério de Deus foi tão grande que não demorou 40 minutos. Eu ganhei 2 almas para o Senhor dentro daquele hospital. Entrou o seu Josué e a irmã dele falou: tem 30 anos que eu oro por esse homem se converter. Tem 30 anos, e ele falou assim: eu quero conhecer esse teu Deus.
porque ali eu agradeci ao Senhor, ali eu orei, ali eu não sabia mais nem o que falar para Deus. E aí ele aceitou, foi salvo, Jesus salvou aquela alma, porque quem faz é Deus, quem transforma é Deus, é tudo sobre Ele, todas as coisas para Ele. E aí depois disso, entra Ellen com problema de ansiedade, com falta de ar, e ela disse: eu quero conhecer esse teu Deus que está te dando esse equilíbrio, porque tem um povo lá fora orando pela sua vida, clamando pela tua vida. E eu falei assim: quer levantar, quer fazer um voto com o Senhor? Quer experimentar esse Deus? E ela ali aceitou Jesus. Isso era 7 horas da noite. Quando foi 9 horas da noite, irmão, eu entrei nesse hospital de manhã, morta. Eu saí com outra fisionomia, porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, ele restaura a saúde, esse Deus restaura a fisionomia, esse Deus restaura a saúde, esse Deus, ele restaura o nosso financeiro. Mas a todo momento, quando eu saía dali, eu fiquei pensando dentro do carro: e agora, Senhor? Como será? O que eu vou fazer? Como é que vai ser daqui para frente? Cuidar de 3 filhos, cuidar de uma casa, cuidar de um carro. Só que Deus, eu confio. Eu falei para o Senhor: Deus, eu confio. Se o Senhor me tirou daqui, o Senhor tem um propósito na minha vida. Irmãos, Deus não faz nada errado. Deus, ele é perfeito. E ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são. Porque Deus, ele é tão tremendo, meus irmãos, que o Senhor, ele me tirou tudo. Tudo que eu poderia receber do meu esposo. O Senhor, ele não deixou eu participar de nada que eu pudesse receber do meu esposo. Sabe para quê? Para não dizer assim: a Gleice está aí vivendo, tá bem, porque o esposo deixou uma boa pensão, porque o esposo deixou uma boa aposentadoria para os filhos, um auxílio de morte. Eu não recebo nada, irmãos. Eu estou vivendo pela fé e vivendo muito bem, porque o Senhor, ele é tremendo, o Senhor, ele é fiel, o Senhor tem honrado a minha casa, tem honrado a minha vida, honrado a vida dos meus filhos. O Senhor tem honrado tão tremendamente que ontem a minha filha postou uma foto, né? Porque ontem o meu esposo completaria, né? Mais uma primavera, se estivesse vivo. E ela disse assim: pai, tem sido difícil, é um ano difícil, mas nós temos sido valente. Nós temos sido valente. Nós temos ido toda terça, toda quinta, todo domingo, e as demais semanas, os demais dias da semana, nós temos ido buscar esse Deus todo-poderoso que tem nos sustentado. E eu chorei tanto com aquela demonstração de carinho e de afeto, não só pelo pai, mas por Deus, porque ali ela estava declarando: ei, Senhor, não é sobre ninguém, é sobre a confiança que nós estamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor está fazendo. Nós confiamos que o Senhor, ele é poderoso. Aleluia. Nós estamos declarando que o Senhor está cuidando da nossa família. E todo momento que eu lia, eu fui ler da minha outra filha, ela disse: pai, o Senhor não sabe a saudade que eu sinto, mas eu sei. Ela botou até um versículo, João 1 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, mas ela colocou, e eu fiquei tão feliz dela ter botado aquilo ali, que eu falei assim: eu poderia ter feito uma homenagem, mas você combateu o bom combate, guardou a carreira, né? Acabou a carreira e guardou a fé. Ele combateu o bom combate, ele fez tão perfeito que o Senhor, ele tem nos guardado, o Senhor tem nos feito.
O Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem tido zelo por nós, o Senhor tem feito maravilhas. E ali naquele cuidado, depois de tudo isso acontecido, depois do Senhor ter restaurado novamente a minha saúde, mais uma vez, pós-Covid, eu descubro que todos os meus filhos tiveram Covid. Eles só não queriam relatar porque teve medo, porque perdeu o pai, viu a mãe saindo para o hospital sem ter menos a esperança de saber se eu ia voltar. E eles tinham medo de relatar que não estava sentindo gosto, cheiro e que não estava sentindo... que estava oscilando, né, a oxigenação deles. E aí a minha filha, a mais velha, né, a qual o Senhor me deu, uma filha do coração, que tem um testemunho lindo, né, ela agora ela foi relatada com trombose nas pernas, né, com trombo venoso, as pernas dela incha, as pernas dela ficam vermelha, inchada, as mãozinhas dela também. E ela falou esses dias para mim assim: mãe, o nosso milagre vai ser muito grande. A nossa bênção vai ser tão grande, porque pelo tanto de ataques que nós estamos vivendo e sofrendo, é pelo tamanho do nosso milagre. Verdade. É pelo tamanho da nossa fé, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque não é possível a gente passar por tudo isso sem um propósito de Deus. E eu falei assim: é verdade, filha. É verdade, porque o Senhor, Ele não nos despede de mão vazia. Ele não faz a promessa. Seria Ele homem que falaria e não cumpriria? Seria Ele aquele que diria e não faria? Deus tem uma promessa na nossa vida. Deus tem uma promessa na nossa história. Deus, Ele tem uma promessa, e quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. E aí a minha filha começou os tratamentos, né, da perna, começou os cuidados, e nesses cuidados ela falou, eu indo de encontro à igreja, ela falou assim: mãe, eu estou com a perna doendo muito, mas eu vou adorar. E eu também sentindo muitas dores, porque eu também tive sequela do Covid. Eu caminhando para a igreja, irmão, o Senhor falou para mim assim: tá tendo reunião no inferno, Gleice. O inferno tá fazendo reunião com o teu nome, tá dizendo ela é louca. Por que que ela ainda não parou? Eu já toquei na saúde dessa mulher, eu já toquei no fígado, eu já toquei no seio dela, eu já toquei no pâncreas dela, eu já toquei no marido, eu já toquei na filha, eu já toquei na outra filha, eu já tentei paralisar o filho dela na terra, eu já tentei fazer tanta coisa e essa mulher não para. Essa mulher continua adorando, essa mulher continua buscando. Essa foi minha última tentativa. E aí eu falei assim: é Deus. E o Senhor falou assim: continua, Grace, só prossiga para o alvo que produz salvação, porque eu tenho me agradado da tua busca, eu tenho me agradado da tua caminhada, incessantemente, eu tenho me agradado de cada joelho, de cada monte. Nada disso tem sido em vão, Gleice. Nada disso tem sido em vão, porque o que eu vou fazer, a nações conhecerá o que eu vou fazer. E aí o Senhor, Ele faz, irmão. Ele faz, porque um belo dia eu acordo e aí o Senhor tá lá no meu telefone, mais uma vez operando e dizendo: ei, eu quero escutar o teu testemunho. Eu quero ouvir o teu testemunho. Eu quero que o teu testemunho esteja onde pessoas serão alcançadas, aonde pessoas saibam que eu ainda curo, que eu ainda salvo, que eu ainda liberto, que eu ainda restauro casamento, que eu restauro família, que eu restauro saúde, que eu cuido, que eu sou o Deus da providência, que eu sou o Deus do milagre, que eu sou o mesmo de hoje e de sempre. Deus não mudou. Deus não mudou.
E eu falei, amém, Senhor. Mais uma vez as tuas promessas estão se cumprindo na minha vida. Mais uma vez as tuas promessas estão se cumprindo. E aí quando a minha filha mais velha, essa que tem passado por muitos processos, escutou falando que eu ia dar o meu testemunho, ela falou assim, mãe, tá vendo aí? Que Deus dá uma luta, mas dá uma vitória. Deus dá uma luta, Deus dá uma prova, mas Ele vem em sequência com bálsamo de gelo e arde para acalmar a tempestade. Tá vendo aí, mãe, como é que Deus faz? E eu falei, pois é. E o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as maravilhas dEle. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. E tudo que o Senhor me prometeu, tudo que o Senhor falou acerca do meu ministério tem sido cumprido na terra. Tudo que o Senhor falou que ia fazer, Ele tem feito. E ainda, irmão, eu estou sendo um vaso moldado na mão do olheiro. Nós nunca estamos prontos. Nós nunca estamos preparados, mas nós cremos no milagre, nós cremos naquele Deus Todo-Poderoso que ainda faz, aquele Deus da Bíblia, aquele Deus da palavra, aquele Deus que revela-se a nós, aquele Deus que faz a gente subir como águia e não se cansar, aquele Deus que faz maravilha na nossa vida. E Deus tem feito, Deus tem sustentado, Deus tem guardado, Deus tem edificado, Deus tem mostrado para mim e para os meus filhos Ele e o cuidado deles. O cuidado com cada detalhe. Eu costumo dizer que minha vida, meu carro, minha saúde, meus filhos são tudo brindado por Deus. Porque grande tem sido os livramentos, irmãos. Eu saí de um determinado lugar esses dias, um lugar bem perigoso, e o Senhor falou assim, Gleice, eu vou cuidar de você. E eu poderia ter passado pela rodovia, pela linha vermelha. E o Senhor falou, não, vai por dentro. E eu falei, Senhor, tão perigoso, é mais de 1h da manhã. E ali, irmãos, estava cheio de traficante no meio da rua. Só que o Senhor tem propósito para tudo. O Senhor, Ele tem um propósito para tudo. E eu passando na rua, e eu ouvindo louvor alto, e aquelas pessoas que estavam na rua, eles pararam para ouvir. Eles pararam para ser edificados. Muitas das vezes o Senhor nos coloca em lugares que a gente não entende. Eu me recordo que quando meu esposo foi internado, eu não podia entrar no hospital porque era CTI de Covid, não pode entrar, né? Eu não vou expor o hospital, mas eu vou falar do testemunho. E aí eu pedi um enfermeiro, chefe, falei assim, deixa eu entrar. E ele falou assim, só se a senhora for orar por mim. Ele era homossexual, irmão. E ele falou, se a senhora orar por mim, eu deixo. Falei, tá bom. E eu entrei, ele me botou um capote, botou algo no meu pé. E quando eu entrei, comecei a louvar para o meu marido, comecei a ministrar sobre a vida do meu marido, mas o Senhor falou, já tinha declarado, o céu já sabia que ele ia. E ele falou assim, você tá vendo que eu vou ir, né? Ele começou a fazer um monte de pedido, aquelas despedidas. E aquele enfermeiro homossexual, irmão, ele estava sendo edificado. Quando eu olhei para ele, ele estava chorando em prantos. E ele falou, eu estava afastado da presença de Deus, eu era evangelista, eu era pregador da palavra. E quando eu saí, que eu orei por ele, ele falou assim, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero uma mudança. E ali eu falei assim, então você quer fazer uma nova aliança? Eu quero. E eu já passei de novo nesse hospital e ele tá lá para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eu tô pregando a palavra. Eu tô pregando a palavra, eu mudei, eu
o Senhor fez tanta maravilha, irmãos, que depois que eu restaurei do Covid, eu tenho um ponto de pregação a qual eu faço ministração para as mulheres, e ele foi alcançado 2 homossexuais que era casado, e nesse dia foi só um. E quando chegou lá, eu comecei a ministrar, eu comecei a dar a palavra, contar meu testemunho, e no final eu fiz o apelo e ele falou assim: eu quero teu Jesus, eu quero teu Jesus porque eu sou cristão de berço, mas em algum momento eu me desviei e eu me casei, e ali eu falei assim: então volta. E ele voltou como um filho pródigo. E nessa volta dele ali, ele ligou e disse assim: fulano, eu não volto mais para casa. Nunca mais você vai me ver aí, não como seu marido, pode ver como irmão, mas como seu esposo não. Glória a Deus. E ali aquela vida também foi alcançada. Irmãos, é muitos testemunhos de milagre, porque Deus, ele é incansável, ele é imutável, ele é imitável, ele é poderoso, ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e desejamos. Eu sempre falo: Senhor, eu tenho uns sonhos, mas eu quero teus sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos. E o Senhor tem alcançado vidas, o Senhor tem alcançado, o nosso ministério tem alcançado pessoas, né? Tem alcançado pessoas que outrora estavam no mundo do tráfico e hoje está na presença de Deus. Pessoas que foram alcançadas porque nós visitamos um presídio e ali eles estavam precisando, cativo de uma palavra, e aquela palavra foi tão alcançada que hoje estão na presença de Deus. Eu lembro que ano passado eu estava com o meu irmão detido, preso, e eu falei: Senhor, o Senhor me colocou aqui por qual propósito? Qual o propósito do Senhor? Foram 4 meses de muita luta, mas de muitas almas ganha. De muitas almas ganha, porque o meu irmão foi parado ali, né, dentro daquele lugar, porque pegou um carro. Ele sempre foi trabalhador, um homem muito honesto, mas pegou um carro que ele não viu a documentação e acabou parando pela federal e descobriu que o carro era um carro clonado. Mas havia um propósito dele estar ali. O Senhor queria tratar com ele e queria tratar comigo ali naquele lugar. E vidas foram alcançadas, pessoas foram restauradas, casamento foi restaurado, porque eu conheci pessoas ali que o marido era traficante, hoje estão na igreja, a mulher está casada, ganhou neném e para honra e glória de Deus estão vivendo bem. Então o Senhor tem propósito na nossa vida, Ele não faz nada a qual Ele não vai alcançar pessoas, a qual o ministério da gente seja só para edificar a nossa vida, porque quando Ele chamou Abraão, Ele disse: ei Abraão, eu estou te chamando, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra a qual eu te mostrarei, e tu serás pai de nações. Ele não falou: ei, eu vou só te abençoar, eu vou só te dar Isaac, eu vou só fazer na sua vida. Não, 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 não. Ele falou: você vai ser pai de nações. Deus nunca vai dar nada pra gente para que seja só pra nossa vida. Deus vai dar algo pra gente para que alcance vida de outras pessoas, para que edifique vida de outras pessoas, para que aquelas pessoas sejam edificadas. Quando o Senhor também deu um sonho a José, Ele deu aquele sonho, Ele avisou José: ei, não conta teu sonho para ninguém. José foi lá e contou para os irmãos. José foi perseguido, a túnica foi rasgada, José foi dado como morto, mas o que o Senhor fez?
restaurou a sorte. Nem sempre quem é chamado vai viver logo em palácio, não. Às vezes a gente tem que passar pelo calabouço, às vezes a gente tem que passar pelo poço, às vezes a gente tem que passar pela prisão, às vezes a gente tem que passar por algumas coisas da nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu acredito muito que todas as vezes que esses grandes profetas foram chamados e eles foram para determinado lugar que eles não entenderam nada, era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E algumas vezes da minha vida eu disse: Senhor, o Senhor me tirou do Egito para que eu morra aqui? E ele disse: não, Gleice, marcha. A ordem é para marchar. A ordem é para continuar. A ordem é para você prosseguir. Eu te tirei do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro de você. Eu estou te preparando. A gente acha que está preparado para tudo. E quando o Senhor achou que eu estava quase preparada, porque eu ainda não estou, Ele começou a levantar meu ministério em honra. Ele começou a entender que eu não sairia mais da presença dele, eu não ficaria mais em cima do muro, eu não perderia mais esse temor, e eu edificaria vidas, eu edificaria pessoas, eu estaria falando sobre as maravilhas que o Senhor teria feito na minha vida e tem feito até hoje, não só na minha vida, como na vida dos meus filhos e na vida das pessoas a qual o Senhor tem me colocado. O Senhor tem me colocado entre pessoas que vivem numa prisão espiritual, numa mente aprisionada, numa mente que às vezes tem tudo, mas falta Jesus, mas falta o amor de Deus, falta o principal, falta as riquezas espirituais, falta algo tremendo. E Deus, ele é fiel para cumprir. Eu creio muito nesse Deus poderoso que sempre fez e sempre continuará fazendo. Eu agradeço, nessa tarde de hoje, a minha rica oportunidade de estar aqui contando um pouco do meu testemunho, contando um pouco do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na minha história, na vida dos meus filhos, do que Deus ainda há de fazer, porque infinita é a graça, infinita é as bênçãos, infinita é a misericórdia dele para conosco, ainda que nós não sejamos fiel, ele é fiel à palavra dele, ele é fiel àquilo que ele fala, ele cumpre, e eu agradeço essa oportunidade, Eu agradeço a oportunidade de estar falando. Vou deixar na descrição do canal, a minha rede social, os meus projetos, o meu telefone de contato, E se os irmãos quiserem chamar, se os irmãos sentirem de Deus, estamos abertos à agenda, Que os irmãos possam ser alcançados, abençoados, em nome de Jesus. Amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.